quem sabe, 10, 15 Bíblias em casa, mas não além. Por quê? Preferem os filmes e novelas, preferem as redes sociais, preferem os livros de autoajuda do que a Bíblia, que também é um livro de autoajuda, só que alto com L, a ajuda que vem do alto e não de você. Deus nos ajude, a fim de que pela sua graça e o seu poder, nós não caiamos em um desses 4 erros. 4 erros que nós podemos cair. Primeiro deles, ler livros sobre a Bíblia e não ler a Bíblia. É um erro ou não? Há pessoas que preferem ler livros do Espírito de Profecia, livros devocionais de Max Lucado e de outros autores e não leem a Bíblia. Leem livros sobre a Bíblia e não leem a Bíblia. É um grande erro. Queridos, Shakespeare, Platão, Aristóteles não transformam vidas como a Bíblia. Outro erro que nós podemos cometer é ler a Bíblia esporadicamente, de vez em quando a situação pega e a gente passa por uma situação difícil. Um outro terceiro erro que podemos cometer: ler a Bíblia por obrigação. Alguma coisa está errada, não com a Bíblia, mas com o teu coração. Um outro, que é o 4º erro que podemos cometer, é ler a Bíblia e não praticar. Aí você precisa pedir que Deus te ajude, te socorra e que tenha misericórdia de ti. Interessante que no Canadá, o Conselho Nacional das Igrejas fez uma investigação porque as pessoas não estavam lendo a Bíblia. E descobriram que as pessoas não liam a Bíblia porque achavam a Bíblia inaplicável às suas vidas. Achavam a Bíblia ininteligível. E mais do que isso, desinteressante. Queridos, como é que você lê um livro como o dos Salmos e acha a Bíblia desinteressante? Ler um livro como um dos Evangelhos, ler um livro como Provérbios, que nós estamos estudando durante esse trimestre, como é que você pode achar desinteressante a palavra de Deus? É verdade que há textos na Bíblia que são difíceis de entendimento, de compreensão, de assimilação. Eles não têm uma importância devocional, prática para a tua vida, mas eles têm uma importância fundamental na teologia. Então você encontra de fato no compêndio de Deus alguns textos como as genealogias. Pule isso, dê um pulo olímpico nas genealogias. Sabe, é difícil para você ficar lendo genealogias. Ler o livro de Números para alguns é difícil. Ler exatamente a questão da construção do santuário. Sabe, você lê mais disso, o que é que isso tem a ver com minha vida? Sabe, aparentemente não tem nada a ver. Mas esse conteúdo, ele é acadêmico. Ele é extremamente importante para a teologia. Ele também foi inspirado. E ele tem a sua importância de maneira muito mais profunda. Mas se você sente dificuldades, não se turbe o vosso coração. Dê um pulo olímpico e vá para exatamente os textos que você poderá assimilar, interiorizar com maior facilidade e assim ser alimentado pela palavra. Por favor, ame a Bíblia. Sabe, quando Martinho Lutero estava no mosteiro, várias pessoas diziam para ele: Martinho, não leia a Bíblia. Leia os escritos dos filósofos como Platão, Sócrates, Aristóteles. Leia os escritos dos pais da igreja, como Agostinho, Abelardo, Tomás de Aquino, mas não leia a Bíblia. Eu fico imaginando se de alguma forma eu e você não temos ouvido uma voz nos dizendo: não leia a Bíblia, ela não tem nada a ver com você, ela é desinteressante.
Leia outras coisas, menos a Bíblia. Você não tem tempo para ler a palavra. Queridos, quantos de nós saímos hoje de manhã de casa sem ler a Bíblia? Quantos de nós vamos dormir, assistindo televisão ou em alguma rede de comunicação social e não lemos a palavra, porque a palavra não é prioridade? Mas veja, por favor, o que nos é dito aqui. Abraham Lincoln, o que é que ele nos diz? Vocês podem ler juntos? Podem ler juntos? Eu me ocupo sempre em ler a Bíblia. Tome tudo o que puder deste livro e o restante. E você viverá e morrerá um homem melhor. Abraham Lincoln é considerado um dos maiores presidentes dos Estados Unidos. E há quem entenda que ele foi o melhor. Mas, por favor, General MacArthur, o que é que ele disse? Creia-me, não passa um dia sem que eu não pare e leia as Escrituras. Um dia. Montgomery, também um general, disse: eu leio minha Bíblia todos os dias e recomendo a todos. O quê? Recomendo a todos o quê? Fazerem o mesmo. Quando a pessoa não ler a Bíblia, ela comete alguns erros que são até engraçados, mas ainda não são trágicos, quando são erros na área do conhecimento. Mas quando a pessoa comete erros na área moral e espiritual, deixam de ser cômicos e se tornam trágicos. E muitos erros poderíamos ter evitado em nossa vida, se além de ler a palavra, seguíssemos os seus ensinamentos. Mas a Bíblia vai contra a nossa natureza. E existem fases difíceis na nossa existência, que possamos aprender o que Abraham Lincoln disse: a nossa vida será muito melhor. Em relação ao ano de 2014, eu não sei quantos livros vocês leram, o que vocês leram, mas em relação a 2015, priorize a palavra de Deus. Alguns erros engraçados. Alguém disse que o homem que tombou nos pés de Pedro, em Atos 5, foi Golias. Isso significa que essa pessoa estava equivocada. Porque quem tombou mesmo aos pés de Pedro em Atos 5? Ananias. Alguém chegou a dizer em certa ocasião que Sodoma e Gomorra eram namorados. E que na realidade eram Sodoma e Gomorra, duas mulheres eram homossexuais. Tem alguma relação? Alguém chegou a dizer que quem escreveram os 4 evangelhos foram Mateus, certo ou errado? Lutero, Maria e João. Outra pessoa chegou a dizer que Jezabel era o jumento de Acabe. Esses erros podem ser engraçados, tratando-se da área do conhecimento bíblico que revela um analfabetismo bíblico. Mas quando os erros são causados por falta de leitura metódica da Bíblia, na área moral e espiritual. Queridos, ou este livro nos separará do pecado, ou o pecado vai nos separar deste livro, mais cedo ou mais tarde. Em pecado, deve você ler a Bíblia? Sim ou não? Claro que sim. Porque enquanto você lê, o Espírito Santo tem a oportunidade de atuar em tua mente, em tua consciência, em teu coração. Não deixe de ler a Bíblia. Não deixe de vir à igreja. Não deixe de orar, mesmo passando por uma fase difícil em sua vida. Deus trata da tua alma e Ele há de te socorrer quando ninguém pode fazer nada por ti, nem você mesmo, porque nem em si você encontra forças para fazer a vontade de Deus.
Mas se você tem negligenciado este livro, eu faço um apelo a você nesta manhã, para que você dê uma chance para Jesus, para que você tome a decisão e a iniciativa a partir de hoje, de ler a palavra de Deus como nunca. E a proposta bíblica, queridos, é que nós leamos esse livro várias vezes durante o dia. Isaías 34:16 diz assim: buscai no livro e lede. Essa é a proposta. Buscai o livro e lede. Temos buscado a palavra de Deus todas as manhãs quando nos acordamos. Temos buscado a palavra de Deus quando temos que tomar algumas decisões em nossa vida. Quando estamos passando por fases difíceis, buscai o livro do Senhor e lede. E quando nós fazemos isso, Deus sempre nos traz uma palavra que nos proporciona vida e poder. Sim ou não? Quantos de nós fomos reanimados, fomos fortalecidos para enfrentar adversidades, para enfrentar os nossos temores e os nossos traumas, quando então lançamos mão da palavra de Deus? Ontem à noite, antes de dormir, ao ler o livro de Filipenses, ao ver a experiência de Paulo, nas suas últimas palavras, quando ele diz: posto todas as coisas naquele que me fortalece. Como isso te traz esperança e poder espiritual, sim ou não? Existe uma diferença entre pessoas que buscam um livro e o leem, e entre pessoas que não buscam esse livro. As pessoas que não buscam esse livro, de acordo com a sugestão de Isaías 34:16, não passam pela experiência de Jeremias: achei as tuas palavras e logo as comi. As tuas palavras foram gozo e alegria para o meu coração. Você precisa desfrutar dessa experiência, sim ou não? Pela graça de Deus. Em contrapartida, nós encontramos exatamente no livro de Josué capítulo 1, versículo 8. Medita nele dia e noite. Queridos, quando a Bíblia diz medita nele dia e noite, o que é que a Bíblia está querendo dizer? Que este livro deve ser usado, lido apenas pela manhã, quando você sai de casa, mas várias vezes durante o quê? O dia. Ellen White, no livro Eventos Finais, ela aconselha que você leve uma pequena Bíblia para o trabalho, e que de vez em quando, ao ter uma oportunidade, que você leia pelo menos uma promessa bíblica. Hoje isso está muito mais fácil. Você tem a Bíblia no seu celular. Fica muito mais fácil de você levar a Bíblia, sim ou não? E veja a orientação que ela nos dá no mesmo livro. Vamos ler juntos? Várias vezes, cada dia, preciosos e áureos momentos devem ser dedicados à oração e ao estudo das Escrituras, nem que seja para guardar na memória um só texto, a fim de que haja o que, queridos? Vida espiritual na alma. Note o que ela aqui nos diz: várias vezes, cada dia, preciosos e áureos momentos devem ser dedicados à oração e ao estudo da Bíblia. Nós estamos praticando isto? Talvez aqui nós encontremos a razão da nossa falta de fé, da nossa falta de poder espiritual. Em Mateus capítulo 22, verso 29, Jesus afirma taxativamente: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. O que nós entendemos com isso, queridos? Que além de sermos homens e mulheres da palavra, devemos ser também homens e mulheres de poder. Sim ou não? Mas quando negligenciamos a palavra, não temos poder espiritual. Isso acontece? E a proposta bíblica não é que você faça uma maratona, lendo 3 ou 4 capítulos da Bíblia por dia, na jornada do ano bíblico, mas que você tenha contato com a Bíblia várias vezes durante o dia, não apenas uma vez durante o dia. Aqui está a diferença. Como nossa vida seria diferente se colocássemos tão
tão somente isto em prática. Queridos, tão somente isto em prática em 2015 é possível? Sim ou não? É possível. Entende-se que a mais poderosa nação do mundo no século XIX eram os Estados Unidos ou a Inglaterra? Era a Inglaterra, a mais poderosa nação do mundo. Um príncipe africano enviou uma delegação para a Inglaterra para descobrir o segredo da sua grandeza. Afirma a história que a rainha Vitória levantou-se diante da delegação e disse: diga para o vosso príncipe que o segredo da grandeza desta nação está neste livro. Queridos, eu gostaria de dizer a mesma coisa nesta manhã em relação à querida igreja do Iguatemi. O segredo da grandeza espiritual desta igreja está neste livro. William Gladstone foi então o primeiro-ministro da Inglaterra no século XIX. Ele afirmou: conheci 95 homens famosos em todo o mundo, e destes 95, 87 eram seguidores deste livro. O segredo da grandeza espiritual de uma igreja, de uma família, de uma pessoa, deve estar exatamente na Bíblia. Sim ou não? Por isso, no livro de Josué capítulo 1, vamos ler esse texto. Bíblias abertas em Josué. Josué capítulo 1. Deus faz esta tremenda recomendação para Josué, o substituto de Moisés. E o texto então aqui nos diz, queridos, o seguinte. Josué capítulo 1, versículo 8. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele o que, queridos? Dia e noite. Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás o que? Prosperar o teu caminho e serás o que, queridos? Bem-sucedido. É isso que você deseja para esse ano de 2015, em sua vida espiritual, em sua vida familiar, em sua vida financeira. Medita neste livro, dia e noite, e tenhas o cuidado de fazer tudo conforme ele sugere. Aqui está o segredo da grandeza de um homem e de uma mulher no contexto do século 21. Napoleão Bonaparte, quando estava preso, se voltou então para a Bíblia. E em relação à Bíblia, Napoleão disse: a alma jamais pode vaguear sem rumo, se tomar a Bíblia para lhe guiar os passos. Interessante que após a morte de Napoleão Bonaparte, pegaram a Bíblia de Napoleão e encontraram textos como Mateus 26, versículo 38, que diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ele sublinhou esse texto que retrata o sentimento de Cristo no Getsêmani. Olharam no livro de Romanos e viram que Napoleão sublinhou um texto de Romanos 8, 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando olharam o Evangelho de Mateus no capítulo 11, verso 28, também constataram que o texto havia sido sublinhado por Napoleão. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu o quê? Vos aliviarei. Na palavra de Deus, Napoleão encontrou esperança.
encontrou força, encontrou perdão. E ele disse: a alma jamais pode vaguear sem rumo, se tomar a Bíblia para lhe guiar o quê? Os passos. Queridos, para concluir essa mensagem, afirma-se que um turista norte-americano foi ao País das Luzes, especificamente Paris, na França. E ali, ao retornar para os Estados Unidos, ele comprou uma joia para dar de presente à sua esposa. E teve que pagar um valor muito alto para poder entrar nos Estados Unidos com esta joia. E disse: o que me cobraram foi muito mais do que o que eu paguei. Por que isto? E ele levou para um especialista. O especialista analisou a joia e disse: olha, eu te pago $25 mil por esta joia. E ele ficou surpreendido. É muito dinheiro, eu paguei muito menos do que isto. Disse: eu vou pensar. Procurou um outro especialista. E esse disse-lhe: eu pago $35 mil por esta joia. Disse: mas por quê? Disse: eu vou lhe explicar por quê. E o conduziu, e através de alguns aparelhos, ele mostrou. Naquela joia ali estava escrito: de Napoleão Bonaparte para Josefina, sua primeira esposa. Era uma joia que tinha um extremo valor histórico. Queridos, ao pegar a Bíblia, nós temos em nossas mãos a joia da vida. E aqui nós podemos ler: de Deus para Ibson, um pecador arrependido. De Deus para um pecador arrependido. A Bíblia foi escrita para você. É uma oferta de Deus para você. Deus espera que você entenda isto, que a sua palavra possa ser amada por você, que a sua vida seja iluminada e orientada através dela, porque a Bíblia é a joia da vida, de Deus para um pecador arrependido. E uma vez que Deus dedicou esse livro a você, por favor, tome a decisão de priorizar a Bíblia em seu coração, a fim de que a semelhança de Jeremias, você possa dizer: achei as tuas palavras e logo as comi. As tuas palavras foram gozo e alegria para o meu coração. Que pela graça de Deus, amados, isso aconteça na nossa vida. Winston Churchill, quando visitado por Billy Graham, foi altamente confortado pelas promessas da palavra de Deus. Ao ler exatamente a sua biografia, na página 178, ele afirma que administrou a guerra e comandou as forças militares britânicas através de memorandos, de telegramas. E nos memorandos de Churchill e nos seus telegramas, ele colocava a seguinte frase: haja hoje, não outro dia. E essas palavras eram colocadas em vermelho: hoje. Nessa guerra espiritual na qual nós vivemos, no grande conflito, tome sua decisão hoje. Faça suas renúncias hoje. Organize o seu tempo e priorize a palavra de Deus hoje, neste sábado. Haja hoje. Tome sua decisão e iniciativa hoje. Antes de almoçar, leia a Bíblia com a sua família à mesa. Antes de dormir, leia a Bíblia. Antes de sair de casa, leia a Bíblia. Antes de tomar uma decisão, leia a Bíblia. Antes de falar alguma coisa, leia a Bíblia. Memorize os seus textos. E você será um cristão bem-sucedido. E o segredo da tua grandeza será a palavra de Deus. Você deseja então tomar este livro em suas mãos e fazer um pacto com Deus
para que haja um reavivamento espiritual em teu coração, em tua casa, a ponto de ler a Bíblia várias vezes durante o dia. Se você de fato toma esta decisão, esteja hoje à tarde aqui conosco. Que horas? 19h30. Esteja amanhã de novo, porque esse final de semana é o final de semana de reavivados pela palavra, para que você possa consolidar no seu coração a decisão de priorizar a Bíblia. E se você toma essa decisão, expresse e confirme, ficando em pé. E nós queremos cantar com vocês uma música muito linda, Tua Palavra. Canta esta música com o coração, faça dela a sua oração e firme esse propósito em sua mente. Escondi tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Sobre as tuas preciosas verdades dentro de mim, eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar-me, ó Deus. Obedecer, Senhor, em qualquer situação. Sei que tu vais ser Comigo, decidi que quero de hoje em diante ser sempre teu. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar-me, ó Deus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar-me, ó Deus. Santo Deus e Pai, cantamos, ouvimos a Tua palavra, sabemos que o Senhor está certo e que precisamos do Teu auxílio para não negligenciarmos a Tua palavra em nosso viver. Tu sabes, Pai, como encontra-se a vida de cada um de nós. Apesar da nossa situação, seja ela boa ou nem tão boa assim, nós nos encontramos aqui, porque lá no fundo do coração, tudo que nós queremos é Jesus. Nós preferimos 1000 vezes Jesus, ainda que de alguma forma, algumas coisas aconteçam em nossa vida, nós optamos por Jesus. E sabemos, ó Deus, que uma das formas de expressar esta preferência, esta vontade, é através da Tua palavra. Por favor, Senhor, ajude-nos a amar a Bíblia, a viver a Bíblia.
que sejamos, pela tua graça, o quinto evangelho. Que o segredo da nossa grandeza seja a leitura, a meditação contínua da tua palavra a cada dia. Intercedo por esta igreja, intercedo por este final de semana, para que, como nunca, leamos mais a Bíblia, a interiorizemos e a coloquemos em prática pela tua graça. Que sejamos ungidos pelo teu Espírito, movidos pelo amor e pela fé, que sejamos fiéis ao Senhor, obedecendo a tua palavra, e como ela, Senhor, revela a tua vontade, quando nós a desobedecemos, estamos desobedecendo a tua própria pessoa. Pedimos, portanto, que nos ajudes a entender que a felicidade está na fidelidade ao Senhor, na fidelidade à tua palavra. Que sejamos homens e mulheres caracterizados pelo amor, pela fé e pela fidelidade. Em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Amém. Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito, servo de Deus, que bom te ver. Deus abençoe. Mas por que? E a graça de Jesus, Deus tem o amor de Deus o Pai, Deus é contigo, bom sábado. e a Feliz sábado. comunhão do Espírito em nós. Deus é contigo, bom te ver. Esteja pra sempre.